Olá, bom dia pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Nós estamos estudando aí no capítulo 6 de 2 Samuel. Nos versos iniciais do capítulo 6, nós vimos que Davi lidera seu povo para resgatar a Arca da Aliança, que foi levada pelos filisteus nos tempos do rei Saul e que estava na casa de Abinadab em Quiriate-Jearim. Vimos que Davi desiste de levar a arca para Jerusalém, tendo em vista que o que aconteceu com Uzá, o filho de Abinadab, que morreu ao tocar a arca da aliança, tendo Davi determinado que ela ficasse na residência de Obed-edom. Isto se deu porque Davi se sentia culpado pela morte de Uzá, pois não observou as ordens de Deus de quem deveria cuidar da arca. Eram os descendentes de Levi. E creio que Davi ficou atemorizado com o que aconteceu, podendo ter pensado que se levasse a arca naquele momento, Deus poderia o castigar ou não deixar de dar-lhe as bênçãos que ele queria. A arca então permaneceu na casa de Obed-edom por 3 meses, e a palavra afirma de que a casa dele foi abençoada com a presença da arca, o que podemos afirmar que a presença do Senhor estava naquela casa. E onde a presença do Senhor está, a bênção com certeza está, não é mesmo? Então nós vamos seguir agora a partir do verso 12, que nos diz: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à casa de Davi. A notícia das bênçãos chega aos ouvidos de Davi e decide então retomar a sua decisão de levar a arca para a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. Lembrando que, devido ao fato de Uzá ter morrido ao tocar a arca, Davi teve receio, deixando ela na casa de Obed-edom. Comentamos a respeito deste receio de Davi, tendo em vista que ele sentiu que falhou com o Senhor ao não tomar as providências para a condução da arca conforme as determinações de Deus. O texto ainda nos fala da alegria de Davi ao buscar aquela arca. O verso 13 diz que sucedeu que quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Comentaristas afirmam que esta segunda investida de Davi não foi como a primeira que ele havia dito. Ele procurou então agora agir conforme a recomendação do Senhor. E em vários instantes ele oferecia sacrifício ao Senhor. Quando é dito aí 6 passos, os comentaristas entendem que foram etapas de sacrifício durante toda a trajetória. Não é que eles davam 6 passos, sacrificavam. Não, são as 6 etapas que foram investidas. Davi e todo o povo se alegrava, dançavam, tocavam trombetas, buscavam, durante o percurso ali, demonstrar a alegria de estar reavendo a Arca da Aliança. E o verso 14 afirma que Davi usava uma estola sacerdotal. Você deve até pensar que era uma vestimenta pomposa, para marcar aquele grande momento, mas não, era uma vestimenta simples, feita de linho, e pela simplicidade foi que Mical desprezou Davi em seu coração. Primeiro aí no verso 18, ao ver Davi dançando e saltando pela rua no meio do povo, e também quando ela afirma a Davi lá no verso 20, na parte B, e diz assim: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Para Mical, era como se Davi estivesse nu diante das servas e de seus servos. Que aquilo, aos seus olhos, não poderia ser uma atitude de um rei deveria tomar. Mas o que Davi estava demonstrando para o povo, e que podemos tomar como lição também para as nossas vidas, é que Deus, mesmo sendo grandioso como Ele não requer uma ostentação, mas sim um perfeito louvor. Entendo que no luxo ou na simplicidade, de nada vai adiantar se o coração não expressar aquilo que realmente devemos demonstrar, que é uma gratidão sincera a Deus por tudo que Ele é. Nos versos 17 a 19,
cita a chegada da Arca da Aliança e é colocada no lugar preparado especialmente para ela, uma tenda construída por Davi, onde, conforme a lei do Senhor, o sacerdote poderia estar ali se chegando no momento de adoração e intercessão pelo povo. Historiadores afirmam que aquela tenda era um local apenas provisório, até que fosse construído o local definitivo, onde a arca ficaria. Mas, cumprida esta missão, Davi abençoa também o povo, como nós vemos aí nos versos seguintes, abençoa o povo com alimento e eles se dirigem cada um para a sua casa. A atitude de Davi não era para agradar os seus servos e suas servas, e sim para louvar a Deus, buscando certamente as bênçãos que Deus derramou na casa de Obed-edom, também para a sua casa. A este respeito, a carta afirma que por causa da atitude de Mical, as bênçãos não foram derramadas de imediato na casa de Davi, mas posteriormente, nos capítulos seguintes, nós veremos isso. Nos versos 21 e 22, Davi responde a Mical sobre suas palavras a respeito da sua atitude perante o povo. Ele disse assim: disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que seu pai e de toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Ele demonstra aqui toda a sua gratidão a Deus por ter sido escolhido, e era perante o Senhor que ele estava a ser alegrado. Não para agradar as pessoas, demonstrando ser um rei bom, ou que era humilde, ou que estava ali presente junto com eles todo o tempo. O que podemos entender é que perante os homens, as nossas atitudes elas podem facilmente enganar as pessoas, pois elas não têm poder para conhecer a fundo a nossa verdadeira intenção. Infelizmente, nós vemos isso também nas nossas ações ocorrer em nossas vidas diariamente. Pessoas sendo enganadas por expressarem uma confiança plena. Mas Davi, ele tinha conhecimento do poder de Deus e sabia de que não teria como enganá-lo. É tanto que Davi escreve o Salmo 139, declarando todo o conhecimento de Deus tinha a seu respeito. Os versos 1 e 2 nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Aí vai continuando o Salmo, e depois ele lê o Salmo, é um Salmo maravilhoso. E assim ele segue, por todo o Salmo, declarando ali a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Vemos na história de Davi, ele errando em não consultar a Deus em alguns momentos, mas não vemos ele omitir a grandeza de Deus em sua vida e nem deixar de declarar toda a sua dependência por ele. O capítulo vai encerrar afirmando que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Não sabemos se por causa do desprezo dela, que dedicou a Davi, que Davi deixou de coabitar com ela, se Deus a castigou por este insulto ao seu servo, ou até mesmo porque ela era da linhagem de Saul e Deus não queria que a linhagem contaminasse os planos que Deus tinha traçado para trazer o seu escolhido. Não temos que ficar aqui tecendo comentários a respeito do que a Bíblia não nos esclarece, Mas podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Devemos sempre lembrar de que Deus não observa a nossa situação física ou financeira. Ele examina o nosso coração, e o verdadeiro adorador é aquele que se esvazia de si mesmo e deixa o Espírito Santo de Deus agir em sua vida. E outra coisa, como Davi sofreu as suas críticas, nós também somos sujeitos a isto todo instante e devemos buscar sabedoria no Senhor para tratar cada assunto. Que você busque realmente no Senhor esta sabedoria para buscar ter uma comunhão plena com as pessoas. Que Deus nos abençoe, que Ele possa estar tratando o seu coração, abençoando a sua semana, que seja uma semana próspera junto com os seus familiares. Vamos tomar o nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal.